Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui estão para mais um dia de estudo da Palavra do Senhor. Hoje estamos no quarto tópico, já estamos na quarta-feira, os dias passam rápido, não é mesmo? Hoje, quarta-feira, vem falando sobre um mau hábito. Vamos aprender com o tópico de hoje. Na letra A diz: que pecado ocorria com frequência durante a jornada de Israel e como foi punido? Temos quatro textos em 1 Coríntios 10:10, Êxodo 16:8, Números capítulo 14, 27 e 36 e Números capítulo 11, versículo 1. Todos eles abordam o mesmo assunto, que é a murmuração. Foi esse pecado que ocorria com frequência entre aquele povo. Em 1 Coríntios 10:10 diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Deus não deseja que nós vivamos em murmuração, porque senão seremos destruídos, assim como aconteceram com aquele povo. Foi assim que eles foram punidos. Anota um trecho que foi tirado do livro Patriarcas e Profetas, na página 379, diz assim: murmurações e tumultos ocorriam com frequência durante a viagem do Mar Vermelho ao Sinai, mas por misericórdia para com a ignorância e cegueira do povo, Deus não puniu esse pecado com juízos. No entanto, dali em diante passou a se revelar a eles no Horebe. Além disso, haviam aceitado Jeová como rei por meio de um concerto e prometeram obedecer à autoridade divina. A murmuração deles era agora rebelião e, como tal, devia receber imediato e assinalado castigo para que Israel fosse preservado da anarquia e da ruína. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Os mais culpados entre os murmuradores morreram vítimas de um relâmpago que partiu da nuvem. É lamentável, né, esse mau hábito por causa da murmuração que ocorria com frequência durante a jornada de Israel. A punição realmente foi a morte. Eles foram punidos por causa da murmuração. A letra B diz assim: porque a maioria dos israelitas a deixar o Egito não conseguiu entrar na terra prometida? Aqui nós temos duas perguntas. A outra pergunta diz assim: por que o povo de Deus hoje tem viajado por tanto tempo neste mundo ímpio? Temos os textos de Hebreus, capítulo 3, verso 16 a 19, e também Hebreus, capítulo 4, versos 1 e 2. E aqui nós vemos que a maioria dos israelitas a deixar o Egito não conseguiu entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. É o que diz o início da nota que foi tirada do livro Evangelismo, na página 696. Aqui diz que por 40 anos, olha só, 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. E os mesmos pecados têm adiado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Então, por que será que nós ainda estamos aqui? Porque Jesus ainda não voltou? Será que não é por causa dos mesmos pecados que os israelitas, quando deixaram o Egito, cometeram? A incredulidade, a murmuração, a rebelião. Então foi isso que excluíram aquele povo de entrar na terra de Canaã. E é a incredulidade, a murmuração, o mundanismo, a falta de consagração e a disputa entre o professo povo do Senhor que nos tem mantido neste mundo de pecado e tristeza por tantos anos. Que nós venhamos nos acordar deste sono, desta letargia, e que não venhamos praticar esses mesmos pecados de murmuração, de mundanismo, a falta de consagração, a disputa, uns querendo ser maior que os outros. Se continuar dessa forma, não entraremos na terra prometida, na Canaã celestial. E assim,
continuaremos viajando por tanto tempo neste mundo ímpio, que nós venhamos nos alertarmos. A letra C diz: qual é a raiz da murmuração e como podemos vencê-la? Que raiz é essa? Em Romanos 11:20 diz: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. E em Atos dos Apóstolos, na página 326, diz: a fragrância do Evangelho devia se espalhar pelo mundo como um incenso. Para os que deveriam aceitar a Cristo, a mensagem seria um cheiro de vida para a vida. Mas para os que persistirem na incredulidade, um cheiro de morte para a morte. Então veja que aqui falou sobre a murmuração. Por que não sermos gratos? Que venhamos aprender a agradecer mais do que murmurar. Então fica aqui o meu conselho, a dica que o Senhor dá para nós. Melhor agradecer do que murmurar. Cada coisa que acontece, às vezes a gente pensa que, porque não deu certo e começa a murmurar, de repente você programa uma viagem, um passeio, não deu certo. E aí você começa a murmurar, será que não era o livramento? Então agradece a Deus, passa a ser mais grato. E assim nós estaremos abreviando a volta de Jesus. Nós podemos vencer esse mau hábito. A raiz da murmuração é a incredulidade. É não acreditar nas promessas que Deus tem para nós. E nós só poderemos vencer essa murmuração entregando todos os nossos anseios ao Senhor e aceitando a Cristo. E assim seremos um cheiro de vida para a vida, se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar na prática a gratidão e não a murmuração. Foi esse o tópico de hoje e amanhã nós retornaremos para o último tópico dessa lição. Fiquem todos com Deus e até amanhã.